Sejam muito bem-vindos aqui ao Minuto90.pt. O meu nome é Luís Perfeito e hoje trago-vos o destaque da jornada em relação ao Campeonato Elite Pro da Associação Futebol do Porto. Esse jogo é certamente o Sport Clube de Rio Tinto frente ao Candal, disputado no domingo passado, em que a equipa da casa venceu os gaienses por 1-0. Foi um jogo muito bem disputado, num terreno extremamente difícil para a prática do futebol, um relvado que não estava nas condições perfeitas para que as duas equipas pudessem fazer um jogo agradável. O clima também não favoreceu, principalmente na segunda parte, onde começou a chover e só foi piorar o terreno de jogo, mas o Minuto90.pt escolheu este jogo, o Rio Tinto frente ao Candal, e uma equipa a analisar que foi o Rio Tinto, a equipa eleita, que a partir de hoje vamos destacar uma equipa por cada jogo aqui no Minuto90.pt. E então a equipa de Manuel Pinheiro atuou com o seguinte 11: na baliza Ivo, lateral direito Simão, lateral esquerdo Macieira, o capitão da equipa, dupla de centrais com Boni e Jorge Pereira. À frente um pivô defensivo, Carlos Souza. À frente do pivô defensivo tínhamos Cadinha como médio interior esquerdo. Médio interior direito tínhamos Careca, e depois à frente uma linha de 3 jogadores em que Maga assumia um papel de extremo, Paulo Monteiro era o outro extremo e na frente o ponta de lança veterano Bruno Teixeira. Ou seja, o Rio Tinto jogava em casa e queria certamente mandar no jogo e conquistar os 3 pontos, frente a um Candal fragilizado, tecnicamente uma equipa mediana e algo desorganizada. E então o Rio Tinto, com as suas mais-valias, com a experiência que tinha naquele trio do meio-campo, em que Cadinha, ex-jogador do Leixões, Careca e Carlos Souza traziam uma maior maturidade àquele meio-campo do Rio Tinto, e depois uma frente de ataque com a velocidade de Maga, Paulo Monteiro e a experiência de Bruno Teixeira. O Rio Tinto conseguiu ganhar e ganhar bem e convencer que os objetivos deste ano para o clube de Rio Tinto é certamente a subida de divisão. Depois, passando para os comportamentos e princípios de jogo e ao posicionamento da equipa do Rio Tinto, é fácil ver que havia um pivô defensivo que era Carlos Souza, e à frente Cadinha um pouco mais à esquerda e Careca um pouco mais à direita. Este era o trio do meio-campo, em que havia alguma mobilidade, em que quando Carlos Souza subia no terreno era Careca que tinha a responsabilidade de fechar a posição do pivô defensivo. Então havia ali alguma certa mobilidade no meio-campo. À frente, bem visível, um trio de ataque em que os extremos davam a largura quando o Rio Tinto tinha bola. Maga de um lado, Paulo Monteiro do outro, e depois Bruno Teixeira era o homem mais avançado. De realçar também que havia aqui alguns aspectos de mobilidade e na permuta de posicionamento. Várias vezes vi Bruno Teixeira a descair para um corredor esquerdo e depois o jogador que estava nessa posição fletia para dentro. Havia ali muita troca posicional, mais recorrente aos extremos Maga e Paulo Monteiro, que facilmente trocavam de posicionamento. Depois, o Rio Tinto com bola era uma equipa que tinha uma primeira fase de construção. É notório que os centrais abriam o seu jogo para dar uma linha de passe a Ivo, e o Rio Tinto, sempre que o Candal não pressionava, o Candal também não pressionava alto, e então o Rio Tinto conseguia sair com alguma dificuldade
apesar que o terreno não estava para isso, mas depois iam alternando entre sair a jogar ou esticar mais o jogo pelos pés do guarda-redes Ibo. Depois, os comportamentos do Rio Tinto com bola nos corredores, dependendo sempre das dinâmicas e das rotinas ofensivas, era visível que Macieira, do lado esquerdo, era ele que fazia a profundidade do seu corredor quando o extremo caminhava no corredor mais interior. Então Macieira tinha o corredor para dar a sua profundidade e foi sempre um jogador que criou muitos desequilíbrios à organização defensiva do Candal. Do outro lado era exatamente igual, ou seja, o extremo fletia sempre para dentro. Para quê? Para que Simão pudesse explorar o corredor do lado direito e que também criou alguns desequilíbrios com os seus cruzamentos, que na minha opinião foram em demasia no decorrer dos 90 minutos. Então eram os laterais que davam a profundidade aos seus corredores quando os extremos procuravam movimentos mais interiores. E aquilo que eu vos disse, dependendo sempre das rotinas e da dinâmica. Havia situações em que, quando o Rio Tinto tinha a posse de bola, o que é que acontecia? Era o próprio extremo que dava a largura. Neste caso, Maga consegue dar a largura e depois o lateral no corredor onde está a bola faz um apoio substancial. E depois é o médio interior do lado da bola que vai apoiar o extremo. Do outro lado era exatamente igual e aqui já tínhamos uma troca de posição sobre os extremos. Do lado direito é o extremo também que dá a largura ao jogo, muito quando o Rio Tinto tinha um corredor fechado e queria mudar a bola de corredor, era o extremo contrário que dava a largura. E aí funcionava exatamente igual. O lateral direito fazia um apoio mais perto e depois era Careca, e estou a falar do lado direito, que depois ia dar uma linha de passe ao extremo. Portanto, estas eram as rotinas do Rio Tinto com bola. Reparei que não havia rotinas identificadas entre os interiores. Careca e Cadinha não faziam diagonais de dentro para fora. Era uma equipa que posicionalmente não deambulava muito o posicionamento a nível do meio campo, ficavam mais estáticos. Cadinha e Careca faziam o seu jogo dependendo sempre do lado da bola. E realmente, quando o extremo do Rio Tinto tinha bola, na área tinha sempre a referência que era Bruno Teixeira. Depois, o Rio Tinto sem bola era uma equipa que também juntava muito as suas linhas. Reparei que Maga e Paulo Monteiro sem bola desciam nos seus corredores para auxílio aos seus laterais. E realmente os extremos do Rio Tinto têm uma grande disponibilidade defensiva, não só para ajudar Macieira no lado esquerdo, como Simão no lado direito. Portanto, era um Rio Tinto que também pressionava muito alto, não deixava o Candal fazer a sua primeira fase de construção, também jogava em casa, tinha que assumir esse risco e, apesar de uma pressão muito alta, essa pressão foi sempre conseguida, dada também a fraca qualidade do jogo coletivo da equipa de Gaia. Depois, outro aspecto também muito importante é que no modo defensivo, quando o Rio Tinto não tinha a bola e quando os laterais eram batidos, normalmente o central do lado da bola fazia a cobertura defensiva. Por exemplo, se no lado esquerdo o Macieira não conseguisse anular o lance, era Boni que fazia a cobertura. Do lado direito, Simão, quando a bola passava pelo seu posicionamento, era Jorge Pereira que fazia a cobertura. Mas reparei que quando o central ficava muito longe do corredor do lado da bola, onde o lateral foi batido, era Carlos Sousa que fazia a cobertura defensiva. Ou seja, é um pivô com um grande pulmão, com grande experiência, com grande maturidade, e Carlos Sousa pisava qualquer zona de ação, no raio da ação da bola, com grande eficácia. E então
O Rio Tinto, como já disse, controlava o jogo, mandava no jogo, esporadicamente o Candal conseguia chegar à área do Rio Tinto, criando também algum perigo, mas em jogo jogado, em posse de bola, em oportunidades de golo, o Rio Tinto foi uma equipa mais capaz e que chegou certamente ao final da partida com um resultado favorável. Ou seja, já falei sobre os comportamentos e princípios de jogo do Rio Tinto com e sem bola, e agora vamos passar à cronologia e aos lances de perigo referente ao jogo Rio Tinto-Candal. E logo no primeiro lance nós temos um livre descaído do lado esquerdo, marcado por Macieira, e Bruno Teixeira com uma grande elevação cabeceia e a bola sai ao lado. Esta foi certamente o primeiro lance que nós aqui no minuto 90 destacamos. Depois há um lance perigoso para o Candal, onde o avançado Gilberto passa por Boni e remata à baliza, num ressalto que quase inaugurava o marcador. Depois, mais à frente, no lançamento de linha lateral através de Bruno Teixeira, Maga passa pelo defesa do Candal, faz cruzamento e não aparece ninguém para a finalização. E aqui temos um caso em que há uma pressa do Rio Tinto em chegar ao golo, portanto é Bruno Teixeira que faz o lançamento, mas certamente depois, com a pressa de colocar a bola em campo, vai faltar alguém na área. Portanto, Bruno Teixeira faz o cruzamento, Maga muito bem faz o lançamento, Maga muito bem consegue entrar na área, faz o cruzamento e não aparece lá ninguém. Depois o Rio Tinto pressionava e então Maga consegue rematar a baliza de Colasso, passando a bola perto da baliza, passando ao lado da baliza do Candal. Depois, num lance esporádico em que o Candal conseguia chegar à baliza de Ivo, do Rio Tinto, há um lance em que o jogador do Rio Tinto dá mão na bola e depois a bola vai sobrar para o avançado Gilberto, que não consegue finalizar com êxito. Depois, mais à frente, após uma marcação de canto por parte da equipa da casa do Rio Tinto, a bola vai sobrar para o lateral esquerdo e capitão Macieira, que vai fazer um cruzamento para a área e Paulo Monteiro não consegue finalizar após uma saída infeliz de Colasso. Depois vamos dar imagens do golo do Rio Tinto. Aqui o golo foi marcado por Ricardinho, depois das alterações feitas pelo treinador do Rio Tinto, que passou a jogar com dois avançados, Paulo Monteiro e Bruno, e na esquerda vai aparecer Ricardinho, que muito bem, após uma jogada e uma boa jogada na frente de ataque do Rio Tinto, Ricardinho com um remate faz 1-0 para a equipa da casa. Depois o Rio Tinto continuava à procura do segundo golo, estava a querer finalizar o encontro para encontrar a tranquilidade desejada e uns 3 pontos mais seguros, e o Rio Tinto continuou, através de um mau alívio do defesa do Candal, Ricardinho remata desta vez para uma grande defesa de Colasso. Mais à frente, cruzamento de Simão, o lateral direito do Rio Tinto, e Bruno Teixeira, o avançado, num golpe de cabeça quase que fazia o segundo golo para a equipa da casa, com mais uma defesa de Colasso. Nos minutos finais, o Candal aproveitou e colocou a carne toda em cima do assador, apostou, balanceou-se para o ataque à procura do golo do empate, e o Candal, no último terço do terreno, Garba ficou muito perto do golo após um remate e a bola sai por cima da baliza. A finalizar o encontro, um livre a meio campo, onde o jogador estica para a área do Rio Tinto, lance muito confuso, pede-se penalti com mão na bola de um jogador do Rio Tinto, acho que é Jorge Teixeira, mas a bola sobra para Vinícius
e este não consegue igualar a partida. Portanto, foi uma vitória sólida do Rio Tinto, foi a melhor equipa em campo, foi a equipa que mais teve posse de bola, que mais situações de golo criou, e esta vitória para a equipa da casa com 3 pontos que consegue que a equipa do Rio Tinto tenha neste momento 25 pontos, está na segunda posição atrás do líder Canelas, e o Candal está em penúltimo na tabela de Elite Pro com apenas 7 pontos, estando na 13ª posição. Próxima jornada vamos ter o Grijó Rio Tinto, portanto a equipa de Rio Tinto vai ao reduto da equipa gaense do Grijó, e o Candal vai receber em casa o Valadares. Da minha parte, espero que tenham gostado deste destaque no minuto90.pt sobre o jogo da jornada Rio Tinto Candal.